E aí, gurizada, tudo beleza? Vamos para mais uma aulinha aí? Então tá, vamos então. A aula de hoje é sobre o Império da Macedônia, né? Império de Alexandre o Grande, o maior guerreiro de toda a história. Vocês querem saber um pouquinho sobre o Alexandre o Grande? Vamos ver então agora na aulinha de hoje, beleza? Então vamos lá, gurizada. Primeiramente, pessoal, nós vamos ver o que foi o reino da Macedônia, né? O reino da Macedônia ele ficava no norte da Grécia e os gregos não consideravam esses caras muito lá gregos, né? Para os gregos, os macedônios eram um povo quase que bárbaro, né? Era um povo tosco e primitivo. No entanto, esse povo tosco e primitivo fez um grande império na antiguidade. Na verdade, o maior império que até então o mundo havia visto. Eles dominaram terras que iam desde a Europa, do Egito até a Índia, né? Muito grande mesmo. Mas durou pouco tempo, durou aí alguma coisa, um pouco mais de 30 anos aí. E como é, pessoal, como é que esse pequeno reino acabou entrando para a história? Acabou entrando para a história por conta de Alexandre o Grande, o maior guerreiro de todos os tempos. Alexandre, que acreditava ser descendente de Aquiles e de Hércules, os dois maiores heróis da mitologia. Descendente de Aquiles por parte de mãe, tá? E descendente de Hércules por parte do seu pai, Filipe II, que era um Heráclida, ou seja, descendente dos filhos de Hércules. Bom, os macedônios só puderam aparecer também porque a Grécia enfraqueceu. Como é que a Grécia veio a se enfraquecer? Vamos lá. Bom, primeiramente, muitas guerras. A Grécia se envolveu em uma série de guerras muito grandes com a Pérsia, né? São as guerras médicas. Essas guerras médicas vão durar aí algumas décadas. Lá no início do quinto século antes de Cristo, a Grécia vai sair vitoriosa, vai derrotar o gigantesco Império Persa. E Atenas vai obter grande poder depois das guerras contra os persas, o que vai desencadear algum tempo depois a Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra entre os espartanos e os atenienses e todas as outras cidades que apoiavam. Algumas apoiavam a Esparta, outras apoiavam Atenas. Quem é que venceu? Venceu Esparta e derrubou Atenas da hegemonia da Grécia. Mas a hegemonia, o domínio de Esparta não durou muito tempo, né? Porque logo depois os espartanos foram derrotados pelos tebanos do general Epaminondas. E algum tempo depois, o que vai acontecer? O rei Filipe II da Macedônia, o pai do Alexandre o Grande, vai submeter todas as cidades da Grécia que já se encontravam bastante enfraquecidas. O Filipe II é esse aí que vocês estão vendo aí com o olho machucado. Dizem que ele não tinha um dos olhos, né? Então vamos lá, como é que se deu a formação do Império Macedônio? Começa com o Filipe II da Macedônia. O que ele vai fazer? Ele vai aprimorar técnicas de batalha que já existiam. Ele vai tornar essas técnicas mais eficientes e vai utilizá-las todas juntas, né? Ele vai utilizar a técnica de falange, que já era uma técnica antiga usada pelos gregos, né? A técnica de falange permite que poucos enfrentem muitos, né? Porque é uma formação coesa que trabalha basicamente com escudos e lanças. Também vai aperfeiçoar as máquinas de assalto que existiam desde a época lá dos assírios, né? As máquinas de assalto são os aríates, as balistas, as catapultas e também as torres de assédio, ou torres de assalto, que utilizava-se nessas torres para entrar em cidades com os muros muito altos, né? Eram torres que se movimentavam. E também a cavalaria, que sempre foi o ponto forte do exército persa, por exemplo. Tá? Os macedônios começaram então a utilizar a cavalaria também. Por isso, o Filipe II tornou-se um grande conquistador. Mas a alegria dele durou pouco, porque ele acabou sendo morto por um dos próprios guarda-costas. Aqui está um exemplo do que seria uma falange macedônica, né? Vocês podem ver que é uma formação muito coesa, muito fechada de guerreiros, né? E eles utilizam lanças extremamente compridas. Essas lanças são as chamadas sarissas. Com essas lanças, eles evitam a aproximação do inimigo.
Tá? Os cavalos também temem as lanças, porque os cavalos não querem chegar perto para não se machucar. Dessa forma, com um pequeno grupo de soldados, eles conseguem desbaratar exércitos muito maiores, com a técnica da falange. Tá? E agora vamos falar do cara, né? Vamos falar do Alexandre o Grande, né? O filho do Filipe II. Quando o Filipe morreu, o Alexandre era muito jovem, mas já era experiente em batalha, ele já havia lutado. Com 16 anos, ele já liderava exército em campo de batalha, já havia vencido batalhas, já havia vencido guerras contra os gregos, com apenas 16 anos de idade. Quando ele tinha uns 20 anos por aí, o pai dele morreu. Então ele assume já com uma certa experiência e com muita ambição. Né? Com muita ambição. Para começar, o cara era aluno do homem mais inteligente da sua época, que era o grande filósofo Aristóteles, que foi discípulo de Platão, que por sua vez havia sido discípulo do próprio Sócrates. Né? E o que o Alexandre o Grande ambicionava? O que ele queria? Alexandre o Grande queria simplesmente entrar para a história. Ele queria ser imortal. Ele queria que o seu nome nunca fosse apagado. Para isso, ele precisaria fazer conquistas. Ele precisaria fazer coisas tão grandes quanto os seus ancestrais. Tá? Quem eram os ancestrais dele? Aquiles, herói da Guerra de Troia, e o próprio Hércules. Ele acreditava que tanto Aquiles quanto Hércules não eram meramente personagens da mitologia, e sim personagens da história, personagens que haviam realmente vivido e andado sobre a Terra. E ele acreditava que esses personagens haviam se tornado não só heróis, como até mesmo deuses, por conta dos seus grandes feitos que acabaram ficando na história. E era esse o caminho que Alexandre queria percorrer. Ele queria entrar para a história por meio de grandes feitos e assim se tornar um deus. Mas que feitos seriam esses? Que feitos extraordinários seriam feitos por Alexandre? Alexandre queria conquistar o Oriente, conquistar as terras desconhecidas, conquistar terras das quais só se ouvia falar, só se ouviam lendas. Ele acreditava que todas essas terras existiam e deveriam ser conquistadas por ele. Então, para começar, o que faz o nosso amigo Alexandre, né? Ele submete revoltas na Grécia. Quando o pai dele morreu, óbvio que as cidades gregas tentaram se libertar, mas logo lá foi Alexandre e colocou todas no seu devido lugar. Os soldados, eles tinham muito apreço a Alexandre porque Alexandre vivia junto deles. Ele se comportava como um soldado. Ele vivia uma vida de caserna, ele dormia em tendas, ele comandava ele mesmo a carga de cavalaria nas batalhas. Tá? Ele não era um rei que ficava ao longe dando ordens, não. Ele era o primeiro a fazer frente na hora de uma batalha. Ele era o primeiro a empunhar a espada, era o primeiro a manter a lança em riste e comandar a carga de cavalaria, direto contra a arma do inimigo. E por isso ele tinha muito respeito dos soldados, que o consideravam o maior de todos os guerreiros. Bom, e as conquistas e as vitórias de Alexandre foram inúmeras. Na verdade, não se tem notícia dele ter sido derrotado uma única vez. Quando ele chegou no Egito, ele foi considerado pelos próprios egípcios como faraó, filho de Amon, um grande libertador, porque o Egito nessa época era submetido ao poder dos persas. Então, quando Alexandre lá chegou, ele foi considerado o quê? Um libertador, e logo deram para ele o título de faraó. Uma outra história que se conta sobre Alexandre o Grande é o fato dele ter cortado o nó górdio, né? O nó górdio era um nó que amarrava um carro de boi a uma coluna, uma pilastra. Esse nó era basicamente insolúvel. Isso ficava no templo de Zeus, na Frígia, Ásia Menor. Esse nó não tinha como ser desatado. Né? E rezava a lenda, né, que aquele que conseguisse desfazer o nó górdio conquistaria o mundo inteiro. Quando Alexandre foi levado até o templo de Zeus e lá ele se deparou com o carro de boi e com o nó górdio, né, atando esse carro à coluna, o que ele fez? Ao invés de ficar tentando desatar o nó, como muitos fizeram, ele sacou de sua espada e cortou o nó no meio, destruindo assim o nó górdio e conseguindo assim acesso à conquista do mundo inteiro.
Alexandre também conquista a poderosa cidade de Tiro, que era uma cidade fenícia que ficava em uma ilha, basicamente inexpugnável. Ele conseguiu construir uma ponte até a ilha para poder então invadi-la. Tá? E tudo isso debaixo de ataque do inimigo. Tá? Alexandre também conquistou todo o corredor sírio-palestino, que é a região onde hoje fica Israel e o Líbano. E o que dizer do grande e imenso Império Persa? Esse foi tomado de assalto em uma sequência de grandes batalhas, Batalha de Granico, Batalha de Galgamela, Batalha de Issos. Todas essas batalhas, Alexandre tinha um número de soldados muito menor que o rei Dario III da Pérsia. Mas em todas essas batalhas a vitória foi retumbante, a vitória foi incontestável e o Império Persa caiu como uma jaca podre. Mas a Pérsia não era o bastante para Alexandre. Ele queria ver o que havia depois da Pérsia. Então ele chega à Índia. E houve a grande batalha, né, com a batalha contra o rei Poros, a batalha do rio Hidáspes. Nessa batalha dizem que o cavalo de Alexandre, o Bucéfalo, morreu. Né? Dizem que morreu pisoteado pelo elefante do rei Poros, né, que depois foi derrotado por Alexandre. E depois de submeter os reinos da Índia, Alexandre queria ir mais além. Ele ouviu lendas, ele ouviu histórias de que havia impérios poderosos, né? Na verdade, ele estava ouvindo falar sobre a China e queria conquistá-la, né? Mas os seus soldados se recusaram a continuar a marcha. Eles estavam lutando há anos, sem cessar, só obtinham vitórias e nunca obtiveram descanso nenhum. Então, eles fincaram o pé e disseram: nós não damos mais nem o passo. Nós queremos voltar para casa, nós queremos agora usufruir das vitórias que conquistamos. E então Alexandre, muito a contragosto, teve que desistir do seu sonho de conquistar o mundo inteiro. Mas ele castiga os soldados por isso. E os soldados são forçados a voltar a pé para casa, numa longa marcha, onde muitos acabam morrendo. Na verdade, mais soldados de Alexandre morreram nessa marcha de volta para casa do que nas batalhas contra os inimigos. Mas Alexandre não volta para a Macedônia. Na verdade, ele estabelece a sua capital na Babilônia, né? A antiga cidade da Babilônia, cidade mágica, cidade dos deuses. Na verdade, Babilônia quer dizer a porta dos deuses. Ele achava que esta majestosa cidade antiga, sim, seria digna do seu império. Mas na Babilônia, Alexandre acaba adotando costumes orientais e se comporta como um soberano persa. Isso acaba desagradando um pouco os seus soldados e ele começa a viver uma vida basicamente de festas e beberagens. E depois que um amigo muito próximo dele morre, um tal de Hefestos, ele acaba se entregando totalmente ao vinho e acaba falecendo, acaba morrendo com menos de 33 anos de idade. E é do grande império de Alexandre o Grande que vai surgir o helenismo. O que é o helenismo? O helenismo é a mistura da cultura grega, da cultura ocidental, com a cultura persa, ou seja, a cultura oriental. Esse helenismo vai predominar aí durante alguns séculos da antiguidade. Para facilitar esse processo, o que o Alexandre estimulou? Ele estimulou o casamento dos seus soldados com mulheres persas, com mulheres indianas, com mulheres das regiões conquistadas. Sendo assim, os filhos desses casamentos já seriam meio gregos, meio macedônios, né, e meio orientais. Já seriam cidadãos dos dois mundos, no caso. E como eu já disse antes, né, o próprio Alexandre o Grande, ele acabou adotando grande parte dos costumes persas, o que acabou desagradando bastante os seus guerreiros, né? Vocês lembram que eu falei, né, no começo, que o Alexandre vivia junto dos soldados, era basicamente um dos soldados. Só que depois ele acabou se tornando uma espécie de imperador persa, vestia roupas persas, todo adornado com joias, ouro, tiaras, e adotou um costume que desagradou bastante os soldados, que foi o costume da genuflexão, ou seja,
todos que chegassem até ele deveriam se curvar e deveriam se prostrar como se estivesse diante de um imperador persa, né? Que era o que acontecia. E isso acabou desagradando bastante, principalmente os companheiros mais próximos, que sempre trataram Alexandre como se fosse um irmão. Alexandre também fundou muitas cidades com o seu próprio nome, né? Cidades chamadas Alexandria. Se eu não me engano, existem mais ou menos umas 6 Alexandrias pelo mundo. A mais famosa é a Alexandria, que fica no Egito, né? Onde reinaram depois os faraós ptolomaicos, como a Cleópatra, por exemplo. E como era a política e a economia no Império do Alexandre, no Império Macedônio? Bom, basicamente isso. Alexandre, ele era muito bondoso, ele era muito tolerante com aqueles que se submetiam pacificamente. Agora, com os revoltosos e com os inimigos, totalmente implacável. E dessa forma ele desestimulava qualquer tipo de revolta. Ele acabou adotando o modelo imperial da Pérsia, né, da Pérsia antiga, dividindo então o império em satrápias, que eram como se fossem províncias, e cada uma delas teria um administrador, no caso, um general da confiança do próprio Alexandre. Nessa época, o comércio se desenvolveu bastante, né? Os persas já tinham uma rede de comércio bastante forte, os gregos também eram povos comerciantes, e os macedônios, apesar de toscos e primitivos, eles eram bastante ricos, na verdade. Eles tinham metais e tinham madeira no seu território, coisa que os gregos já não tinham, eles já haviam exaurido esses recursos. Então, quando a Macedônia parte para a guerra, já parte com algum recurso, com alguma riqueza. E com todo o ouro depois tomado dos persas, uma grande quantidade de dinheiro é colocado em circulação. O tipo de dinheiro utilizado na época, né, além das várias moedas orientais, né, como o dárico da Pérsia, era utilizada a dracma e a tetradracma. Moedas que vocês estão vendo aí, inclusive com a cara do próprio Alexandre. Mas com a morte aí do Alexandre o Grande, as coisas ficaram complicadas para o Império Macedônio, porque ele não deixou herdeiro. Diz a lenda que quando ele estava no leito de morte, perguntaram para ele: Senhor, com quem ficará o império? Quem será o rei? Ah? E ele disse: ficará com o mais forte. Lógico que uma fala dessas ia gerar muita briga, muita intriga e muita guerra entre os seus próprios generais. Mas de uma forma geral, o império ficou dividido da seguinte forma. O Ptolomeu, que é este cara aqui, ele ficou com o Egito. O Seleuco, que é este camarada aqui, acabou ficando com o Oriente, o antigo Império Persa. O Cassandro acabou ficando com a região europeia do Império, ou seja, a Macedônia, a Grécia e uma parte da Trácia. Tá? Cassandro seria este aqui. E Lisímaco acabou ficando com a Ásia Menor, que englobava aí as regiões da Lídia, da Jônia e da Frígia. Né? Lisímaco, este aqui. Então esses são os 4 generais que acabaram tomando o poder após a morte do Alexandre. Aqui está a divisão do Império para vocês darem uma olhada. Olha aqui, ó. Aqui a parte do Cassandro, em azul. Tá? A parte do Lisímaco, aqui nesta cor, tipo um roxo, né? A Ptolomeu ficou com o Egito. E vocês podem ver que grande parte do Império mesmo ficou com o Seleuco, né? A parte que corresponderia às terras do antigo Império Persa, né? Vamos dizer assim. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que tenham gostado. Gente, isso é só um pequeno resumo. Para vocês aprenderem mesmo, vocês vão ter que pegar o livro, e vão ter que ler, vão ter que pegar a apostila, tá? E vão ter que ler, tá? Esse negócio de ficar assistindo um videozinho e coisa e tal, bom, isso até ajuda um pouco. Mas vocês sabem onde é que está o verdadeiro conhecimento? O verdadeiro conhecimento está nos livros, pessoal. Leia livros, tá? É isso aí então. Até a próxima, pessoal. Tchau.